Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! É isso aí. Durante um jogo de futebol, os torcedores de cada time se juntam de lados opostos do estádio. Cada torcida tem o seu território. Diz aí, o que é território para você? Território é o espaço que o time ocupa. Me dá exemplo de uma luta territorial. Os sem-terras, por exemplo. Eles estão brigando por um território para eles. A Segunda Grande Guerra começou porque a Alemanha invadiu o território da Polônia. Árabes e judeus disputam territórios na Palestina. E no Brasil, discute-se até hoje o direito dos índios ao seu território. Qual o significado dessa luta no mundo atual? E por que o território é tão importante como elemento de afirmação dos grupos sociais? Na teleaula de hoje, você vai aprender o sentido da palavra territorialidade. Como o território se origina e é dominado. Como se estabelecem as fronteiras. E também que a territorialidade é determinada por diferentes formas de apropriação social em espaços e tempos diferentes. E aí, tá preparado para ampliar o seu território de conhecimentos geográficos? Então, vamos nessa! Sempre que ouvimos falar de território, a primeira coisa que vem em mente é a noção de território nacional, isto é, a superfície delimitada de um país. Mas existem outros territórios construídos em escalas diferentes, desde a mais detalhada, como esta casa, até a mais geral, como da superfície da Terra. Os territórios podem ter um caráter permanente, com limites bem definidos ao longo do tempo, como, por exemplo, o território brasileiro. Mas os territórios também podem ter uma existência temporária. Quer ver? Esse território eu uso durante um certo tempo, depende da prefeitura. Assim como o território de um país é definido e pode durar séculos, outros territórios podem variar de tamanho e podem durar anos, meses, semanas, dias ou até horas. Quer um exemplo? O território de uma feira livre dura algumas horas por semana. Geograficamente, nós podemos definir o território como o espaço concreto em si, com seus atributos naturais e socialmente construídos, que é apropriado e ocupado por um grupo social. Quando um grupo social define seu território, começa a criar raízes e identidade cultural. Uma comunidade não pode ser compreendida sem o seu território, porque a identidade sociocultural das pessoas está ligada aos atributos do espaço concreto. Assim, uma aldeia de índios está ligada à natureza, às construções e à paisagem que compõe seu território. Toda a comunidade tem o domínio do território. Onde termina um território e começa o outro, estão os limites. E as regiões que ficam nos limites dos territórios são as fronteiras. Me diz uma coisa, os limites dessa praça são imutáveis? Eu acredito que sim, você pode abrir mais uma pista aqui, ou uma pista ali. Já aconteceu tanta coisa aqui nesse bairro, já mudou tanta coisa. De repente pode vir um louco aí, passar um trator aqui no meio da praça, a gente não sabe, né? Muito obrigado. Pois é, as fronteiras de uma praça podem ser alteradas. Um grupo de pessoas pode solicitar à prefeitura a ampliação dessas fronteiras, aumentando assim a área de lazer para essas pessoas que frequentam esse lugar. Mas um outro grupo pode achar que o trânsito fluirá melhor se essa praça for diminuída. Isso significa que os limites de qualquer território não foram e não são imutáveis. É isso aí. O território é um espaço definido pelas relações de poder. E são as relações de poder que estabelecem os limites de um território, o que pode causar uma certa confusão. Quer ver só? Veja a África, por exemplo.
Os limites dos países africanos não obedecem às fronteiras territoriais dos conjuntos étnicos, quer dizer, dos diferentes povos que sempre habitaram esses territórios. No final do século XIX, as potências coloniais europeias partilharam o continente africano entre si, sem levar em conta a distribuição dos distintos povos que o habitavam. Houve a descolonização, isto é, os estados africanos ficaram independentes. Só que os novos dirigentes concordaram em manter as mesmas fronteiras que os colonizadores haviam definido. Algumas etnias que habitam a África são rivais tradicionais de outras e foram forçadas a conviver em um mesmo país. Uma situação que provocou e continua provocando vários conflitos, porque a territorialidade dos povos não foi respeitada. Para entender a noção de territorialidade, vamos pensar numa correlação de forças, especialmente delimitada e operando em uma área geográfica específica. Fica mais claro se a gente pensar em uma grande metrópole moderna, como São Paulo. A cidade contém os exemplos mais interessantes e variados de territorialidades, isto é, diversas formas de apropriação dos territórios. À medida que a gente vai andando pela cidade, a gente encontra vários grupos sociais que vão ocupando áreas gradativamente. Como, por exemplo, os vendedores ambulantes, que ocupam as principais ruas comerciais. A gente encontra também tribos urbanas, e habitantes de rua. A ausência dos poderes públicos ainda pode ocasionar territorialidades ligadas a atividades ilegais e à contravenção. Você já deve ter acompanhado pela mídia reportagens sobre os territórios ocupados pelo narcotráfico e pelo jogo do bicho. E ainda a luta pela ocupação de terras abandonadas por trabalhadores que não têm onde morar e constroem seus abrigos em áreas sujeitas a enchentes e desabamentos. Isso, muitas vezes, é visto como invasão pelos demais moradores do bairro. E se eu resolvesse construir uma casa aproveitando o terreno dessa praça, o que acontece? Sem chance. Eu não iria gostar. Acho que a prefeitura não deixaria, não. Segundo as normas, as leis municipais, né, nem tudo que é público é que lhe dá total direito de invadir, né? Aí você vai presa, né? Porque isso aqui não é uma propriedade particular, é propriedade do governo. Não pode, né? É verdade, a apropriação de um espaço público como essa praça, tanto por mim como por grupos privados, é um atentado à cidadania. Mas, no entanto, acontece. Um bom exemplo disso são as praias brasileiras. Aninha, esta minha viagem pelas praias brasileiras está mexendo com a minha cidadania. Imagine você que várias vezes nós fomos impedidos de acampar em praias desertas, fechadas por empresários inescrupulosos. Como a paisagem é muito bonita, eles aproveitam dela para ganhar dinheiro. Que eu saiba, praias e mar não são propriedades particulares. É ou não é? E aí, Vicente, é ou não é? Ah, com certeza é. As praias pertencem ao governo federal e a população tem o direito de acesso a elas. Já o mar... Já o mar o quê? Pelo que eu sei, o mar pertence aos países até certo ponto. Aliás, vamos ver isso mais de perto? Um território pode ser uma superfície líquida, um mar territorial. Já a partir do século XVIII, na Europa, a autoridade dos estados se estendia por uma franja marítima de 3 milhas marítimas de extensão. Isso dá mais ou menos uns 5,5 km. Essa distância foi estabelecida de acordo com o alcance de um tiro de canhão da época. Depois da Segunda Guerra Mundial, a extensão das águas territoriais aumentou para 12 milhas, ou seja, mais de 22 quilômetros. Mas a discussão não parou por aí. Desde 1982, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar aumentou a autoridade para até 200 milhas, mais de 350 quilômetros ao largo das costas dos países.
e anexou os fundos marinhos até os limites da plataforma continental, que é a zona imersa que declina suavemente a partir da praia até os limites submersos dos continentes. Veja só a divisão do Mar do Norte e o mar territorial de 200 milhas. Ô Vicente, mas nem assim o povo sossegou? Não, muitos conflitos entre os estados vêm desses direitos sobre o mar. Bom, se é assim com o mar, imagina o direito dos países sobre o céu. Aliás, vamos ver isso de perto também? O desenvolvimento da aviação colocou o problema da soberania dos estados na parte da atmosfera que está acima do seu território. A multiplicação dos satélites artificiais que giram ao redor da Terra coloca também novos problemas, embora, além dos 40 quilômetros de altitude, é considerado, até o presente momento, como um espaço internacional de livre circulação. Viu só quantas situações a gente examinou para chegar à conclusão do que é um território? É importante reconhecer que o controle dos territórios é exercido em diversos níveis. No mundo moderno, a gestão do território pode ser vista como uma prática científica e tecnológica de poder no espaço. E é importante que a gestão de qualquer território se baseie na autonomia de decisões e no direito democrático das comunidades de decidirem os seus próprios futuros. Como você vai revisar agora, o território é fundamental para a identidade cultural das comunidades. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o território representa uma apropriação de uma determinada porção do espaço geográfico por um grupo social. O domínio sobre um território contribui para reforçar a identidade cultural de um grupo social. A territorialidade pode ser entendida como um espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder. Estas relações, estabelecidas a partir dos diversos níveis de participação dos agentes sociais, configuram formas diversificadas de gestão do território. A palavra território deriva de terra. E durante muito tempo era um conceito vinculado à biologia, dizia respeito à vida dos animais e das plantas associadas a um determinado lugar. Posteriormente, se desenvolveu o conceito aplicado ao território do Estado-nação. Hoje em dia, o conceito se humanizou e se difundiu, adquirindo grande significado. O território é justamente o espaço vivido por grupos sociais, é o espaço da experiência historicamente construída. E por essa razão, o território abre a perspectiva da multiplicidade do poder. O poder não fica mais só nas empresas ou só no Estado-nação, no território do Estado-nação. Grupos sociais podem ter seus territórios definidos. A prática social demarca, apropria uma parcela do espaço global, implicando numa noção de limite e manifestando a intenção de poder sobre essa parcela do espaço que é apropriada. Daí vem também o conceito de territorialidade, né? Que é justamente a relação com o espaço que tenta influenciar ou controlar ações a partir do controle de um território. É fácil entender que essa territorialidade se dá, então, em várias escalas. A escala do Estado-nação, os Estados-nação têm sua territorialidade. Ou na escala dos territórios indígenas, que estão hoje reivindicando suas terras, seus territórios. Ou mesmo nas favelas do Rio de Janeiro e na Serra Pelada, os garimpeiros contra a CVRD enfrentaram uma luta enorme a partir do controle da Serra Pelada, do seu território. E é fácil entender também que justamente os limites dos territórios hoje são demarcados a partir do jogo de forças entre grupos, né, para demarcar os seus respectivos territórios. Agora, quando você ouvir a velha expressão do Oiapoque ao Chuí, vai saber que quando a gente se refere a esses limites de território, está falando do espaço onde nós, brasileiros, exercemos a nossa influência. Confira no seu livro. Até a próxima!